Boa noite, amantes do escuro. Hoje vamos falar sobre Paulo Sérgio, um rapaz que morava na cidade grande e, como todo morador da cidade grande, a crença em lendas e histórias é escassa, é difícil e digamos que quase impossível. Afinal, pessoas da cidade não vê o que os segredos e as noites de fazendas, sítios e lugares fechados pela mata escondem. Paulo se mudou para um pequeno vilarejo. Era um sítio próspero, poucas pessoas, e fez amizade, porque afinal ele era um rapaz bem carismático e sempre fazia amizade com facilidade. Um dia, no decorrer de brincadeiras noturnas com seus colegas, ele ficou sabendo de uma lenda que pairava sobre aquele vilarejo. A lenda de um senhor de capa preta, cartola e cachorros noturnos do tamanho de bezerros ou pequenos touros. Como era de se esperar, Paulo sorriu. Riu demasiadamente descontrolado, pois nunca tinha ouvido algo assim. Imagine um senhor de capa preta e cartola vagando pela noite, seguido por cães noturnos, cães de olhos vermelhos, segundo relatos que ele ouviu. Mas Paulo, como sempre, duvidou. Então, em uma noite, de preferência de quaresma, ele se encontrava com insônia e resolveu desenhar um pouco. Além de um hobby, era um dom que Paulo tinha. Ele amava desenhar e escrever histórias. E na sua cabeça veio justamente a lenda do velho de cartola, capa preta e lobisomens, ou cães noturnos. Então ele começou a desenhar e desenhar. Só que Paulo não notou que a hora passava. Cada vez mais a noite ficava tensa. Cada vez mais o silêncio dominava. Então, do nada, tão distraído com o desenho, que por coincidência era um desenho de lobisomem, e um senhor de uma capa preta ou cartola, afinal ele pensou, vou desenhar a lenda desse lugar. Só que Paulo não esperava de ouvir um uivo tão próximo à janela de sua casa. As janelas do campo, das casas que são tradicionais em zonas rurais, são apenas uma madeira artesanal, fechada com um ferrolho, que é um tipo de metal que entra dentro de um orifício feito na parede de cimento. As portas da frente são duas madeiras que dividem a janela e a porta de baixo. Assim são as casas no campo, geralmente com brechas e fissuras, podendo se ver através delas. O que geralmente muita gente faz quando ouve algo estranho na calada da noite. Paulo ouviu um uivo e pensou, deve ser o cachorro. Só que eles não tinham cachorro. Podia ser um cachorro dos vizinhos, mas eles não moravam tão próximos. Nessa noite nenhum cachorro latiu. Ele ouviu apenas um uivo. Um lobo? Será? Com as pernas trêmulas e um arrepio nas costas, que o quase congelou, mesmo assim a curiosidade de Paulo, como na maioria das pessoas, pode levá-los a lugares que não têm volta. Paulo levantou tremendo, pensou em acordar seus pais, mas depois ele pensou, o que vão dizer de mim? E se eu contar essa história amanhã para os meus amigos, o que eles vão dizer? Que eu sou medroso, um garoto da cidade que não tem coragem para nada.
mesmo com as pernas tremendo e o corpo dando todos os avisos para não ir, Paulo foi. Paulo andou em direção à janela e espiou por uma fresta da porta, da janela de madeira. E para o seu espanto, ele de fato viu cerca de 7 a 8 cachorros enormes, desproporcionais para o tamanho de cachorros normais, todos sentados em frente à janela de Paulo, como se vissem justamente por onde ele estava olhando. Só que o pior é que ele também viu uma sombra muito próxima da fresta da porta que ele estava olhando. Uma fresta que, quando passou, uma sombra, deu a entender que não era uma sombra, eram silhuetas de dedos passando pela brecha da porta ou da janela. E quando ele menos esperou, do nada, outro olho se encontrou com o seu, um olho vermelho. E por pequena que fosse a fresta, ele via bem as rugas na pele. E como todo rosto que dá os sinais de riso, quando as rugas e as bochechas levantam, seja lá quem estava olhando para Paulo, sorriu. E Paulo desmaiou. Acordado por sua mãe nervosa, na cozinha. Paulo desmaiou na cozinha, onde desenhava na mesa. Meu filho, meu filho. Ele não acreditou no que viu e também não teve coragem de relatar à mãe e principalmente ao pai, um ser completamente cético sobre essas coisas. Ele teve vergonha de ser chamado de louco ou que a vida no campo estava mexendo com sua cabeça. Mas no outro dia Paulo relatou aos amigos, sim, e aos colegas, que por espanto dele, olharam ele com pavor e com medo e se afastaram dele. Paulo não entendeu aquela reação porque os meus amigos não deviam me dar apoio ou ajuda, afinal foram eles que me contaram essa história. Eu não acreditei, mas agora eu sei que é verdade, então por que meus amigos se afastam? Paulo pensou. Então um dos seus colegas se aproximou e disse com tristeza: se o velho da capa preta de cartola, aquele que comanda os lobisomens ou cães noturnos, Paulo, se ele olhou para você, ele te marcou. E você, Paulo, será o próximo. O próximo a fazer parte dos cães noturnos. O próximo a ser parte dos lobisomens de guarda. Do velho de capa preta e cartola. Paulo tremeu. Chorou muito. Se desesperou. Disse que não fez por querer, por curiosidade, também por medo dos amigos o chamarem de covarde ou medroso. E os amigos deixaram bem claro: jamais imaginaríamos isso de você. Nós conhecemos a lenda do lugar e a história, e sabemos que aqueles que tiveram coragem sumiram e não estão mais aqui para contar a história. Paulo passou o dia completamente triste e depressivo, trancado em seu quarto chorando. Não queria comer, nem beber, nem sair mais para brincar. E não desenhava mais. Sua mãe, como todas as mães, pensou que o filho estaria doente, passando por algum problema ou dificuldades em se adaptar às coisas no campo. Pobre mãe.
Não sabia que teria tanto pouco tempo com o filho, seu amado filho. O pai havia ido trabalhar na cidade e só chegaria no final da semana. Uma noite, enquanto Paulo dormia, ou tentava dormir, a sua mãe ouviu um barulho, um estrondo na janela do quarto de Paulo. Ela também ouviu gritos, ouviu uivos, ouviu rosnar. Se desesperou e correu para ver o que teria acontecido no quarto de seu filho e, para o seu espanto, cena essa que a fez desmaiar e acordar 3 dias depois em um hospital na cidade, acompanhada de seu marido. Perguntando desesperada por Paulo, seu filho. Paulo, meu filho. Após mais 3 desmaios e alguns calmantes, ela relatou a seu esposo que não encontrou Paulo, mas encontrou a janela. A janela tinha sido arrombada por uma força bruta. A cama de Paulo estava completamente revirada, cobertas de lençóis jogados. Em uma pequena mesa ao lado da cama onde Paulo costumava desenhar, ainda estava uma página quase solta do último desenho que ele tivera feito. Um desenho de um velho com cartola e capa preta, seguida por cães noturnos ou lobisomens. Lobisomem. Algum tempo depois, alguns vizinhos que iam à cidade relataram ao pai de Paulo no trabalho, quando o viram na cidade, que em noites de quaresma, durante a passagem do velho de capuz e cartola e capa preta, quando ele passa, se ouve o uivo dos lobos, mas desses uivos existe um em especial. Um uivo que mais parece um choro. Um uivo que mais parece um lamento. E sempre que o velho passa, aqueles que têm coragem de, assim como Paulo, irem para as frestas de suas portas ou janelas e espiar. Muitos afirmaram que entre esses lobisomens ou cães noturnos dominados pelo velho de capa preta e cartola, há um desses lobisomens que sempre que passa pela casa onde Paulo morava, ele para, ele observa e uiva. Um uivo de lamento, de dor e de arrependimento, por ter se atrevido a fazer algo que ninguém fez, por ter pensado que o medo seria pior do que a curiosidade. Arrependimento de não conhecer, de não saber. Medo esse que poderia tê-lo salvo, mas a curiosidade o levou a um caminho sem volta. Tenha cuidado quando ouvir uivos em sua casa, próximo à sua janela. Se ver de fato e verdade um corpo humano que pareça com um lobo, não se preocupe, deve ser algum lobisomem cumprindo sua sina. Mas se você ver vários cachorros noturnos ou cães enormes de olhos vermelhos, que também podem ser considerados lobisomens, pare de olhar. Volte para a cama. Ou finja dormir. Porque se você vê o velho de cartola e capa preta, aquele que domina esses lobisomens,
Tenha certeza que, assim como Paulo, você também vai fazer parte da matilha, dos cães noturnos, do velho de capa preta e cartola. Boa noite, amantes do escuro, e bons pesadelos.